Fala, família da Futebol. Firmeza, família, eu tô aqui. A gente fala hoje um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Tivemos muitos jogos na rodada de ontem, né? Na quarta-feira. E tivemos aí demissão de treinador, polêmicas na arbitragem, como sempre, belas vitórias, né? Do Flamengo. E uma vitória importantíssima do Palmeiras também. Vou começar. E também a vitória. E também o lado do Corinthians, né, com a derrota e o Ramon Dias balançando no cargo, assim como no meu dia. E o Grêmio que acabou demitindo o Gustavo Quinteiros, né? Vou começar falando aqui da ótima atuação do Flamengo, né? Apesar de ter pego o adversário limitado, acho que o Flamengo conseguiu executar um belíssimo futebol. Acho que o Flamengo sempre foi conhecido, né, desde 2019, é o time aqui no Brasil que mais tem qualidade técnica, né? Porque manteve uma base desde lá, com Gerson, Arrascaeta, enfim, Gabigol já foi pro Cruzeiro, tudo, mas Bruno Henrique, apesar das denúncias, continua lá no elenco também. E sempre, quando atua bem. Então, assim, o Flamengo conseguiu aliar isso e com a vinda, né, do Felipe Luiz, o Flamengo voltou a ter um desempenho coletivo muito bom, porque acho que desde a saída do Jorge Jesus, e assim, essa é uma avaliação minha, então eu acho que o Flamengo não atuava tão bem com outro treinador como vem atuando agora com o Felipe Luiz. Aí já passaram vários por lá. Então, o 6-0 em cima do Juventude reflete isso. Porque o time, e acima de tudo, conseguiu ajustar aquilo que vinha faltando, né? Que era aproveitar melhor as chances criadas. Então, o Flamengo conseguiu aliar isso com um jogo coletivo muito bom. Isso daí é total mérito do Felipe Luiz. Depois, na entrevista coletiva, ele dá, né, uma declaração que envolve esse caso do Luiz Henrique, quer dizer, do Bruno Henrique, né? Perdão, e Luiz Henrique, também do Botafogo, que também está sendo, né, ex-Botafogo, que está sendo investigado. Paquetá, acho que engloba todos esses jogadores, né? Que em relação às casas de apostas e assim, o mal que elas estão, de certa forma, causando na sociedade, né? De maneira indireta ou indireta. Então, realmente vale a pena ver esse trecho da entrevista coletiva do Felipe Luiz, porque o esporte, seja ele qual for, né, no caso, a gente está falando aqui de futebol, não pode começar a ser infectado por ações que não cabem ao jogo, né? Que não é ligado ao jogo. Então, ao jogo que eu falo, o futebol, né? No caso, então assim, realmente precisamos nos policiar principalmente os atletas, né? Eu acho que o Bruno Henrique tem uma carreira magnífica, é ídolo do Flamengo, e tanto que mesmo com praticamente um fato, né? Do que ele fez, a torcida mesmo assim ovacionou o jogador. Então eu acho que isso demonstra o tanto que ele é importante e não precisava ter agido dessa forma, mesmo que fosse para ajudar terceiros, né? Mas é isso, vamos ver como é que o restante das investigações se desenrolam. E é isso, o Flamengo, atuação magnífica, líder do campeonato. Felipe Luiz fazendo um trabalho assim, que agrada muito. Ver o time do Flamengo jogar realmente é muito interessante ver as movimentações, toda a sincronia tática que o time tem. Então realmente parabéns aí ao Felipe Luiz, não só por ser por estar demonstrando ser um excelente treinador, mas também um ser humano, né, que parece ser muito interessante também.
de se ouvir. Então é isso. E agora eu vou falar aqui do Corinthians, né, mano? Que vem na contramão de tudo que a gente acabei falando aqui do Flamengo. Acho que o Corinthians é um time que não consegue manter um controle mínimo das partidas que ele joga, né? Vai muito do que o adversário vai apresentar pro Corinthians. Se o adversário conseguir ser agressivo, né? Normalmente ele vai ter o controle do jogo e o Corinthians não. Então, ontem o Renato conseguiu exercer essa intensidade, essa agressividade, e o Corinthians foi um time totalmente perdido no jogo, né? Não conseguiu ver basicamente a cor da bola, foi dominado pelo Fluminense e assim, erros infantis também, como um pênalti cometido pelo Martínez. Então realmente eu acho que a declaração do Memphis, né, a entrevista dele faz muito sentido. Muitas vezes parece que o Corinthians tá jogando com um revólver na cabeça, porque o time se sente muito impressionado desde o do primeiro minuto de partida. E isso faz com que os jogadores errem. Na minha opinião, também não tem um conceito tático estabelecido da equipe e isso dificulta muito. O Memphis fala sobre isso também na entrevista dele, que agora, né, com a ausência do Garro, ele tá jogando de 10 ali, é responsável por organizar o jogo e isso não tem nada a ver com as características dele, né? Ele fala que isso afeta muito ele, porque ele fica muito longe do gol, ele gosta de jogar entre linhas por exemplo, né, desde que ele começou a jogar nessa posição, ele não consegue finalizar mais a gol, fica muito distante do gol. E cara, eu acho que é isso, eu acho que o treinador, claro que é muito importante que tenha jogadores que possam executar mais de uma função nos times. Acho que é importante ter esse jogador. Mas se o jogador não tem esse perfil, você tem que tentar potencializar aquilo que ele tem de bom. E o Memphis é um ótimo segundo atacante, ou até mesmo um 9. Ele pode fazer esse 9 de movimentação. Tanto que quando ele e o Yuri Alberto jogam como dupla de ataque, os dois conseguem revezar bastante, né? Quem vai ser o centroavante, quem vai ser o segundo atacante, os dois ficam nessa movimentação constante e isso causava, né, muitos atritos para as defesas adversárias, muito perigo. Então realmente o jogo do Memphis está sendo prejudicado sim, mas o Corinthians como um todo e isso vem prejudicando, né, o time como um todo. Acho que isso desde o Campeonato Paulista vem acontecendo e o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista sendo uma equipe que oscilava bastante, assim como vem oscilando também no Campeonato Brasileiro. Então isso tá tendo consequências muito grandes agora. E o Ramon Dias também fica ameaçado no cargo por causa dessa não evolução que o time apresenta. Então, enfim, falar rapidamente aqui. O Palmeiras conseguiu uma vitória importantíssima lá no Beira-Rio contra o Internacional. Uma vitória que dá uma tranquilidade grande para o Abel e também a gente consegue ter uma evolução coletiva no Palmeiras muito interessante. O Palmeiras foi premiado pelo primeiro tempo que fez no segundo tempo, conseguindo o gol e conseguiu uma vitória contra um adversário que também é candidato ao título. E falar rapidamente aqui da situação do Grêmio, que assim, demitiu o Quinteiros e o Grêmio tem uma equipe bastante limitada. Eu acho que, claro que o Quinteiros tem uma parcela muito grande de culpa nisso, porque não conseguiu fazer o time jogar e o time tem até algumas valências interessantes como o Cristaldo, mas são jogadores também do meio para trás muito limitados na equipe do Grêmio. E é isso, família. O vídeo vai ficar por aqui. Vou deixar meu Instagram aqui na tela. Ele vai ficar também na descrição do vídeo junto com o link do meu grupo de WhatsApp.
Dá um like, se inscrevam no canal e comentem o que vocês acharam. Valeu!